Muito bem, chegamos então ao nosso artigo de número 22 do Minuto Eleitoral, tratando da lei das eleições. O artigo 22 vai abordar justamente sobre a abertura de conta bancária para o processo eleitoral. O que isso significa dentro do contexto do processo eleitoral, a abertura de conta bancária? Bem, a abertura de conta bancária não é um ato facultativo. A própria legislação ela diz para nós que é obrigatório, compulsório, tanto partidos quanto candidatos abrirem conta específica para quê? Justamente para movimentação de campanha. O que é importante é que todo partido e todo candidato tem que abrir conta bancária, mesmo que não haja movimentação financeira. Então, para que ele possa realizar arrecadação de recursos, realização de despesas, precisa que o partido e o candidato abram essa conta bancária. Ah, professor, tem exceção? Em alguma situação não é necessária a abertura de conta bancária? Temos uma exceção, sim. Nos municípios, então, por exemplo, para eleições de prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário, não é necessária a abertura de conta bancária. Então, esse controle ele será feito extremamente manual, né? Mais difícil, mais dificultoso. No Brasil hoje, o que nós podemos falar no cenário 2016? Eu tenho pouquíssimos municípios e eu não sei de dizer aqui agora quais são os municípios ou quantos são que não possuem agência bancária ou postos de atendimento bancário. Então nós podemos, por exemplo, em algumas cidades, mesmo que não tenha agência bancária, nós temos uma casa lotérica que muitas vezes abre conta corrente porque é vinculada à Caixa Econômica, temos o próprio correio vinculado ao Banco do Brasil. Então, muito difícil hoje encontrarmos um município em que não temos uma agência ou um posto de atendimento bancário. Tá? Mas esta é a exceção. Quais são os procedimentos? Então, veja. Aberta a conta no banco, esse banco tem em até 3 dias acatar em até 3 dias o pedido de abertura da conta de qualquer candidato escolhido em convenção. Então, esse candidato apresenta, por exemplo, ao banco uma ata, a ata que ele assinou, uma cópia, em que ele foi escolhido como candidato. A partir disso, o banco tem que acatar a abertura dessa conta em até 3 dias. E olha só, não pode o banco condicionar o candidato a pagar um valor para abertura de conta, ou seja, um depósito mínimo, cobrança de taxas e de outras despesas de manutenção dessa conta. Tá? Nessa conta que foi aberta, será necessário identificar nos extratos bancários das contas correntes se a legislação traz o CPF ou o CNPJ do doador. Mas faz uma ressalva para nós aí. CNPJ não, porque o que o STF fez? Vedou, portanto, declarou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas. Então, não pode mais pessoas jurídicas doar. Então, veja que nos extratos bancários nós teremos o quê? A referência dos CPFs dos doadores. E no final da campanha eleitoral, nós teremos aí um encerramento da conta bancária no final do ano da eleição. Tá? Então, se o ano nós estamos em 2016, no final de dezembro, essa conta será encerrada. Se houver saldos nessa conta que foi aberta, né, que está em processo de encerramento, nós teremos uma transferência desse saldo, desse valor que sobrou, para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido. Então, seja ele municipal, estadual ou órgão de direção nacional. Tudo bem? Então, veja, o banco tem até 3 dias, nos extratos bancários serão informados o número do CPF do doador e nós teremos o encerramento dessa conta bancária no final do ano da eleição. Já falamos sobre a exceção de abertura de conta para as eleições de prefeitos e vereadores nos municípios em que não temos agência bancária, não é? E veja, o uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham de conta específica de que trata o caput, que conta que é essa? Essa conta que está sendo aberta pelos partidos e coligações. Implica desaprovação de prestação de contas do partido ou candidato. Comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura, se ainda estiver em processo, ou cancelado em diploma se houver sido diplomado este candidato. Tá? Uma vez que essas contas estiverem rejeitadas, o que a Justiça Eleitoral faz? Remete cópias ao Ministério Público Eleitoral para que ele possa processar
essas contas, né, analisar essas contas com o objetivo do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. O que você precisa gravar para a sua prova, então? Que a abertura de conta bancária ela é obrigatória. O banco ele tem que acatar em até 3 dias a abertura dessa conta. Não pode sem depósito mínimo ou taxas ou outras informações, e tem que ter o encerramento da conta no final da eleição? Não, no final do ano da eleição. É diferente. Dizer que é no final das eleições seria após o segundo turno nos municípios que houver. No final do ano da eleição significa ser em dezembro, até o final de dezembro. Tudo bem? Então o artigo 22 ele trata especificamente da abertura de contas bancárias. E esses são os pontos que você não pode deixar de levar para a sua prova. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo do Minuto Eleitoral, tratando sobre mais artigos da Lei das Eleições. Tchau, tchau.